Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre reprodução sexuada em plantas. Então, nas outras aulas, nós vimos alguns termos para os tipos de reprodução. A reprodução ela pode acontecer de duas maneiras, que são a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada, como o próprio nome já diz, né, esse A é sinônimo de negação, ou seja, não ocorre a união entre gametas, masculino e feminino. A reprodução assexuada, ela geralmente ocorre por uma divisão celular, por produção de clones e por brotamento, no caso, como está especificado aí. A reprodução sexuada é quando ocorre a união dos gametas masculino e feminino. Mas como é que pode ocorrer a união de gametas se as plantas não se locomovem? Nessas situações, as plantas se utilizam de estruturas de dispersão. Também ocorre a dependência da água para a fecundação, então é necessária a presença da água para que ocorra a fecundação, além de outras estratégias de reprodução. Isso vai variar de grupo para grupo. Nós temos dois grandes grupos, que são exemplos de grupos que dependem da água para que possam realizar a sua fecundação, como são os casos das briófitas e das pteridófitas. Como representantes das briófitas, nós temos os musgos, e representantes principais das pteridófitas, nós temos as samambaias. Em ambas, o gameta masculino será chamado de anterozoide, e o gameta feminino receberá o nome de oosfera. Nesta imagem, nós podemos observar o mecanismo de reprodução sexuada em briófitas. Na primeira representação, onde nós temos aí o número 1, percebemos o gametófito masculino e o gametófito feminino. Essas estruturas reprodutoras, elas são muito importantes para que nós possamos classificar as plantas através da sua morfologia, das estruturas reprodutivas. E é muito importante para que ocorra a classificação das espécies e a comparação dos processos reprodutivos. Vamos observar aí agora como ocorre a fecundação. O anterozoide, ele vai estar presente aí onde está indicado, né, no gametófito masculino. E através da presença de água aí, nessa gotícula de água, o anterozoide vai ser carregado, vai nadar, no caso, até o gametófito feminino, onde vai estar presente a oosfera, que é o gameta feminino. O anterozoide, que é o gameta masculino, vai estar presente no gametófito masculino, e a oosfera, que é o gameta feminino, vai estar presente no gametófito feminino. Então, vai ocorrer a migração do anterozoide, do gametófito masculino para o feminino, até se encontrar com a oosfera, e assim fazendo com que ocorra a fecundação, originando o esporófito, no caso. Esse anterozoide ele vai chegar até a oosfera, nadando em uma película de água da chuva ou de orvalho. E após a fecundação, vai se formar uma estrutura chamada esporófito, que irá produzir os esporos. O que são esses esporos? Esses esporos serão as células que vão dar origem a outro organismo. São esses esporos que vão ser levados pelo vento e, ao cair ao solo, eles vão se desenvolver e formar o gametófito, o novo gametófito, o novo indivíduo. E é justamente o gametófito que vai produzir os novos gametas e assim vai se completando o ciclo de reprodução das briófitas. Então, começa no gametófito, produzindo os gametas, esses gametas vão se encontrar para que ocorra a fecundação, para originar o esporófito, que vai produzir os esporos. Estes esporos vão ser levados através do vento até caírem em solo. Quando caírem no solo, eles vão originar um novo gametófito. E assim vai se completando o ciclo e começa de novo, e termina e começa de novo. No caso aqui das samambaias, a planta vai produzir esporos dentro dos esporângios.
os órgãos que formam os soros. Então, esses esporângios, eles vão ser responsáveis pela formação dos soros. O que são esses soros? Esses soros vão ser esses pontinhos que vão ficar na parte inferior da folha, das samambaias. Então, sempre que vocês virem uma folha de samambaia e abaixo dessa folha vocês perceberem a presença de uns pontinhos alaranjados, amarronzados, vocês vão identificar que aquele dali são as estruturas que nós chamamos de soros. Esses soros, esses esporos caem no solo e vão originar uma pequena planta em forma de coração, que é o prótalo. Esse prótalo é o que vai produzir os gametas masculino e feminino. E quando o prótalo ficar coberto de água da chuva, o anterozoide, que é o gameta masculino, vai nadar sobre a superfície até se unir à oosfera e formar o zigoto. E esse zigoto vai originar uma nova planta e o prótalo vai se degenerar. Então, nos musgos, o que acontece? O esporófito se desenvolve em cima do gametófito feminino. Então, o gametófito, no caso dos musgos, é a forma mais desenvolvida e que vive mais tempo. Já na samambaia, a planta mais desenvolvida e que dura mais tempo é o esporófito, ou seja, aquela que vai produzir os esporos e não os gametas. Em ambos os casos, os anterozoides eles vão depender da água para fecundar a oosfera. Por esse motivo, as briófitas e as pteridófitas são mais comuns em regiões úmidas. É tanto que elas se assemelham, no caso, aos anfíbios, que no processo reprodutivo eles necessitam de um local úmido para poder realizar a sua fecundação.